Olá, eu não sei vocês, mas eu adoro ler contos porque é uma leitura rápida, concisa, que consegue passar em poucas páginas uma ideia completa, né? Então acho genial o talento de alguns contistas. E eu acho também que eu fiquei pensando, todos os grandes escritores, sejam brasileiros, sejam estrangeiros, escreveram contos. O problema é que quanto mais eu leio o conto, mais eu me dou conta que eu não vou conseguir ler todos os contos que eu gostaria de ler. Então, gente, de vez em quando eu peço ajuda a grandes críticos literários, né, que fazem seleções de contos. Foi isso que eu fiz com este livro, que é O Conto Brasileiro Contemporâneo, do professor Alfredo Bozzi, que deu aula há muitos anos na USP. E aí, quando eu pego a seleção deles, eu vejo contos muito, muito bons. Nenhum bom crítico literário vai dizer: esses são os 10 melhores contos, os 20 melhores romances, porque isso é uma bobagem. A maioria dessas listas que eu vejo muito na internet é apenas para chamar a atenção e ganhar views, ganhar visualização. Porque qualquer lista vai ser sempre incompleta. Depende do repertório de leitura e do gosto pessoal. Então, se você quiser uma boa seleção de contos, não necessariamente os melhores, mas uma boa seleção, procure sempre, então, organizações de críticos literários de reconhecida competência, como o professor Alfredo Bozzi, de quem eu tive a honra de ter sido aluna, né? Bozzi era um excelente professor, tá? Então, sempre olhe bem quem está lhe indicando os contos para ler. Essa, então, coletânea, eu tenho numa edição muito antiga, né, o Conto Brasileiro Contemporâneo. Ele fez uma reunião muito interessante, porque ele pegou 18, acho que são 18 autores, e contos, um ou dois contos, às vezes 3 contos de cada autor, tá? Então a gente tem um retrato da literatura contemporânea. São contos muitas vezes emblemáticos de cada autor e de extrema qualidade, tá? Então, fuja dessas listas da internet e procure esse tipo de lista de gente que entende muito, muito, muito de literatura. E foi vendo esse conto que eu tive vontade de fazer um conto da Lígia Fagundes Telles, que aparece aqui, que não é tão conhecido como, por exemplo, Antes do Baile Verde, mas é tão bom ou até melhor do que do seu conto talvez mais famoso, né, que é o Antes do Baile Verde. O conto que eu vou falar hoje, ele se chama A Estrutura da Bolha de Sabão. E antes de falar dele, eu quero que você pense na bolha de sabão, né? Essa estrutura tão fugaz, que simplesmente é tão bonita, mas que desaparece ao toque, né? E que a gente não entende muito bem essa estrutura tão delicada. É isso que a autora quer que você tenha em mente. Na história, a narradora em primeira pessoa, uma mulher, encontra um ex-namorado em um bar. E nesse bar, ele está acompanhado da esposa. Esse ex-namorado, ele é um físico que estuda a estrutura das bolhas de sabão, o que é algo completamente, gente, inusitado. Eu nunca encontrei ninguém que estudasse a estrutura da bolha de sabão. Nesse encontro ali no bar, a narradora é convidada a se sentar com o casal. E a esposa dele quer saber da onde que os dois se conhecem. Não contam, então, para a esposa que eles foram namorados. Mas a esposa percebe, né, que eles tiveram ali alguma
algum relacionamento e começa a demonstrar ciúme. E ela vai ficando cada vez com mais ciúme e ela diz que está com uma dor de cabeça fulgurante. E aí então o casal vai embora. Veja esse trecho, que é um trecho muito bonito. Abre aspas. Aos poucos, o ciúme foi tomando forma e transbordando espesso, como um licor azul-verde, do tom da pintura dos seus olhos. Escorreu pelas nossas roupas, empapou a toalha de mesa, pingou gota a gota. Usava um perfume adocicado. Fecha aspas. Gente, eu acho que essa é a descrição de ciúme mais bonita que eu conheço em literatura brasileira. Se você conhece outra tão boa ou melhor, por favor, me escreva para me contar, que pode ser que eu esteja esquecendo ou talvez não conheça, né? Mas ela fala até que o ciúme tomou a cor da sombra do olho da esposa, o que é genial. Aí o casal então vai embora. Em outro encontro, em uma exposição de pintura, de novo os três se encontram e quando ele vai mostrar ali para a antiga namorada um quadro, se afastando apenas por alguns minutos da esposa, de novo o ciúme vem e vem fulgurante, né? Então a narradora, vendo que a esposa começou a passar a mão na testa, onde ela tinha a tal de dor fulgurante, a narradora vai embora. E ela brinca que a tal dor fulgurante iria acabar virando uma sinusite de ciúme. Passa um pouco mais o tempo e a narradora encontra com um amigo em uma festa, que não é aquele amigo que ela namorou, um outro, que diz que o físico que estudava as bolhas de sabão estava doente. E é nesse momento, então, que nós ficamos sabendo que eles não haviam sido apenas namorados, eles haviam morado juntos. Esse amigo, esse terceiro, fala isso, né, que eles tinham morado juntos. É uma festa, há muito barulho e ela não acredita quando esse amigo conta da doença do ex-namorado. Ela precisa ouvir de novo. E aí a narradora, ela pensou, abre aspas, não ele, meu Deus, não ele, eu repeti. Embora grave, curiosamente, minha voz varou todas as camadas de barulho, como a ponta agudíssima varara todas as camadas do meu peito, até tocar no fundo, onde as pontas todas acabam por dar. Que nome tinha? Então, ela está se perguntando, quando ela sabe que ele está doente, aquilo que deu no peito dela, aquilo que machucou o peito dela, o que era aquilo, né? E aí eu, como leitora, e acho que você também, conclui que aquilo é amor. E talvez naquele momento ela também se deu conta de que aquilo que ela sentia pelo físico das bolhas de sabão fosse amor. Ela pensou em telefonar, pedir notícias da saúde dele, mas num ímpeto ela resolveu ir pessoalmente, sem ao menos telefonar, avisando antes que ela ia. Para sua surpresa, a esposa abriu a porta, a tratou super bem, o que ela, claro, estranhou. O marido está de cama, então a esposa a leva até o quarto para ela vê-lo. A narradora acha que ele está muito magro. A esposa continua tratando ela muito bem e ela acha aquilo tudo muito estranho. Ela começa a pensar o que tem ali que ela não está entendendo, né? Porque a mulher sempre tinha tanto ciúme com ele e agora não tinha. E aí essa esposa diz que vai na casa da vizinha e se ela pode ficar um pouco com o marido dela. E a esposa sai e fecha a porta. Então ela entende que tinha sido uma gentileza da esposa porque ele estava morrendo.
E, gente, o conto acaba. É lindo ou não é lindo? É de uma delicadeza, de um simbolismo que nos emociona. É um amor justamente como uma bolha de sabão. Bonito, frágil, que pode durar muito, mas também pode durar bem pouco, como a própria vida, seja nossa ou daqueles que amamos, tá? É uma narrativa, como é uma das marcas da Lígia Fagundes Telles, né? Então ela constrói a história linear, com começo, meio e fim, mas sem ser linearmente. Vou explicar. Ela vai entremeando, né, essa história que é completa, com começo, meio e fim, mas ela vai entremeando a narrativa com pensamentos, com sentimentos, com lembranças do passado, né? Que é o nosso conhecido fluxo de consciência, que eu já falei várias vezes aqui no canal. Gente, não deixe de ler esse conto, é muito lindo. E se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. E até o próximo post.